Vamos agora finalizar, né? Abrir para as perguntas, o debate. Pernambuco. Eu gostaria de, na verdade, tirar uma dúvida com a mesa. Quando nós passamos a fazer ambulatório de adolescente, né, e seguindo até uma orientação, começamos a perguntar a respeito do uso de drogas. Até o momento ainda não passei por essa situação, mas como é que vocês procedem quando um adolescente conversa com o médico a respeito desse assunto, sendo positivo, sem o conhecimento dos pais? Esse é o meu questionamento. Eu sou um psiquiatra da mesa, né? Eu trabalho... É uma questão bastante delicada, né? Porque envolve tanto o respeito ao sigilo com o adolescente, né, e estabelecimento da relação de confiança que tem que ter com o adolescente, porque senão isso vai acabar não tendo bons frutos se não tiver uma relação de confiança com o adolescente. Mas todas as vezes, na verdade, e acho que a situação mais difícil é estar vinculada ao uso do cannabis, ao uso da maconha, né, porque surpreendentemente a maconha, na verdade, tem uma relação de muito fácil aceitação, né? E por isso que os adolescentes, todos quando chegam com o uso de maconha, eles dizem eu uso maconha e vou continuar usando, e quero continuar usando, porque, vou dar um exemplo aqui de Brasília, que é a minha região, porque eu conheço um monte de gente que estuda na UNB, que usa maconha todos os dias há vários anos, e não aconteceu nada, e a lógica, na verdade, de trabalhar com eles, pelo menos a minha intervenção, é dizer, veja bem, é verdade, muita gente que está lá na UNB usa maconha todos os dias há vários anos, mas algumas pessoas não conseguirão fazer isso e terão problemas com isso. É por isso que você veio me procurar, é por isso que eu estou aqui para lhe ajudar. Nós precisamos conversar sobre isso com a sua família, e eu revelo, né, em geral o adolescente revela, ou eu revelo junto do adolescente. Eu convido a família para entrar, aviso, né, antes, e faço a revelação sempre, que quando é adolescente. Eu não deixo passar isso porque a família precisa proteger, e isso coloca em risco, né? Se a gente, né, o professor estava comentando mais cedo, né, a maconha é uma substância de risco, né, nós sabemos, a literatura está clara, a maconha das drogas ilícitas é a única que tem risco, inclusive, de provocar, de induzir a abertura de um quadro de esquizofrenia no sujeito. É uma doença crônica, incurável, né, gravíssima, que vai inabilitar o sujeito, e mais do que o próprio sujeito, alguém vai ter que deixar de trabalhar para cuidar desse sujeito, porque ele vai ter um declínio cognitivo muito rápido por conta da doença. Ou seja, aí eu acho que entra na questão, na verdade, de quando o sigilo, na verdade, deve, na verdade, ser né, de alguma forma, ser quebrado, não sem o consentimento do paciente, com o consentimento dele, mas eu sempre revelo para a família, eu não deixo... assim como a automutilação também, uma outra circunstância, sempre revelo para a família na presença do adolescente. Isso às vezes gera um certo desconforto, mas acho que no seu caso talvez você seja pediatra, né? E aí o sujeito não vá até você por conta disso. No meu caso, a maioria das vezes ele procura auxílio, tendo essa perspectiva, a família já suspeitando de alguma coisa. Mas eu também digo tranquilamente que eu acho que a maioria das famílias, quando o filho faz uso de drogas, elas já sabem ou suspeitam. Podem até não dizer abertamente sobre isso, mas o comportamento em geral sugere, a não ser que seja uma família extremamente negligente, né, que não consiga perceber esse comportamento. Posso dar um pitaco pediátrico aí, e não psiquiátrico? Geralmente quem procura o pediatra é a mãe, que encontrou um negócio que ela acha que é maconha dentro da maleta do filho, né? Então, o aconselhamento breve, eu acho que vai atuar antes dessa fase. Porque nessa fase já está complicada a história, né? Então, o aconselhamento breve deve ser feito desde o intraútero, se é uma mãe que fuma ou se é uma mãe que bebe, etc. Então, isso vem desde a puericultura. Quando eu pegar um adolescente
Quer dizer, eu vou conversar, por exemplo, sobre drogas, no aconselhamento breve, junto com os pais. Tá? Porque a primeira coisa que se fala, tira o pai, conversa com o adolescente. Não. O adolescente, eu não estou perguntando para ele se ele usa ou não usa. Eu estou perguntando para ele se ele sabe os riscos disto. Tá? Eu não estou perguntando para a menina se ela transa ou não transa. Eu estou perguntando se ela sabe fazer prevenção de doença sexualmente ativa, ou se ela menstrua aqui, e se ela menstrua aqui, aonde que ela pode engravidar? Eu não estou perguntando se ela transa ou não. Percebe? Acho que tem uma conotação um pouco diferente, né, do aconselhamento breve ou da intervenção breve, que daí já seria para um cara que usa. Tá? O aconselhamento breve é mais para o cara que não usa. E isso, conversando com a família, vai reverberar o que você conversou em casa. Se você conversar só com o adolescente, não vai ter um segmento. Eu estou na fase anterior ao indivíduo, ao que foi colocado. Tá? São coisas um pouco diferentes. Pessoal, eu tenho que falar o nome de novo, eu já falei de manhã, mas é Márcia Parisi, eu vim representando a Sociedade Mineira de Pediatria. Eu trabalho na gestão também na Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, estive à frente da coordenação da área técnica da saúde da criança e do adolescente na Secretaria Municipal de Saúde. E, assim, eu gostei muito das apresentações, mas tem algo que está me incomodando, assim, porque nessa frente de trabalho, a gente viu que crianças e adolescentes em Belo Horizonte e no contato com o Ministério da Saúde, a gente viu que no Brasil inteiro, estão muito expostas, a grande maioria da população exposta à pobreza hoje no Brasil são crianças pequenas, na primeira infância, e adolescentes. Em Belo Horizonte, os programas das áreas de grande vulnerabilidade, que inclusive tem um que trabalhou com a população, as famílias de maior vulnerabilidade, dentro de áreas de vulnerabilidade, tinha como o principais número de crianças e adolescentes nessas famílias era muito grande, e de adolescente ainda maior do que criança pequena. E a gente viu claramente que a vulnerabilidade e o uso de droga, vulnerabilidade que eu falo, é falta de condições mínimas de existência, condições dignas de vida, falta de questões materiais, sociais, famílias subjugadas pelo tráfico, violências no território relacionadas ao tráfico, a preocupação das mães da sobrevivência dos seus filhos, que correm o risco de morrer, do seu filho não entrar para o tráfico, que são levados, às vezes, aos 7, aos 8 anos. Então, me preocupou esse foco muito na classificação parental das famílias e o uso de droga, porque a gente está falando que a maioria das nossas crianças e adolescentes que tem história de uso de droga e os pais também em uso de droga, são famílias que têm condições indignas de vida. A gente viu hoje aqui de manhã o artigo 227, né, da Constituição Federal, que fala que é prioridade absoluta a oferta de saúde, educação, lazer, condições dignas de vida, então, para as nossas famílias, e isso é uma obrigação das famílias, mas do Estado, principalmente. Então, como é que fica isso? Como é que é a abordagem dessas famílias que estão em condições indignas de vida? Aborda-se a educação que esses pais têm que dar aos seus filhos, ou esses fatores determinantes do adoecimento, a violência, né, principalmente, no território? Como que a gente vai lidar com isso? Como fazer? E tem outra questão que eu queria colocar, que está acontecendo no Brasil inteiro, está acontecendo em Belo Horizonte de uma forma extremamente dramática, que é a retirada de bebês de forma compulsória nas maternidades, quando a mãe diz que ela usou droga, ou ela usa droga, ou ela está em situação de rua. Em Belo Horizonte, os bebês estão sendo retirados de forma compulsória, afastados de suas mães. A situação está tão dramática que a gente está vendo no hospital, né, as mães amamentando, de repente chega um comissário e retira esse bebê da mãe.
amamentando. Nós tivemos uma história recente de uma mãe que saiu correndo pelo corredor da maternidade atrás do seu filho, que acabou de ser retirado, ainda com seios à mostra, com as mamas à mostra, jorrando leite e pedindo para devolver a criança. Teve uma portaria do juiz da Vara da Infância, de julho de 2016, que obrigava que os profissionais encaminhassem para a vara em 48 horas as puérperas, né, que tinham 48 horas que tinham ganhado seus bebês, para ser avaliado na vara se ela ia ou não ficar com seus bebês. Isso se ela tivesse em situação de risco. Entendia-se como situação de risco o uso de droga, independente de se o uso é atual ou não, dependendo da quantidade, e trajetória de vida nas ruas. E a gente teve uma recomendação também da Promotoria da Infância, que solicitava que profissionais do centro de saúde das maternidades encaminhassem para a vara também mulheres que usavam drogas e mulheres em situação de rua. Solicitava que o profissional, então, não respeitasse o sigilo e a confidencialidade, que nós também já falamos aqui hoje, e delatasse as mulheres. Então, eu queria que você... eu sei que isso está acontecendo no Brasil todo, está acontecendo no Rio de Janeiro, em várias capitais, e eu queria que isso fosse colocado em pauta também, né? Qual que é o posicionamento que nós vamos ter diante disso? Porque a retirada dos bebês tem sido o que a gente vê nessas famílias, que essa é uma situação de pobreza, de grande vulnerabilidade, né? E não está sendo uma excepcionalidade o afastamento dos bebês de suas mães. Ok, obrigada. Vou começar a responder a primeira pergunta, porque eu acho que tocou numa questão que eu falei sobre classificação das famílias. Assim, Márcia, gostei muito da sua fala, obrigado por ter falado, porque eu acho interessante esclarecer. Classificar essas famílias não significa culpá-las, tá certo? As famílias, na verdade, têm esses modelos, na verdade, não necessariamente que elas escolheram isso. Teve um desenvolvimento, na verdade, dos pais, porque essas questões de violência é uma questão transgeracional, né? Ela vai migrando de geração em geração. Então, a maioria dos pais, na verdade, quer estar sempre... Eu falo sempre, os pais estão sempre querendo fazer o seu melhor, mesmo quando estão errando. Os pais são parceiros no cuidado e não algozes dessas crianças. Então, quando eu falei isso, é preciso tomar bastante cuidado, na verdade, que esse modelo de classificação ele nos auxilie a entender como eu vou ajudar essa família que já está dando o seu melhor ou o seu máximo, porque entende que esse é o jeito de fazer o que não consegue fazê-lo diferente. Na maioria das vezes, está todo mundo em sofrimento e por isso as intervenções familiares são tão importantes. Tá? Só para deixar isso mais claro. Em relação a essa questão das famílias em situação miserável, né, eu acho muito interessante. Eu pesquiso com uma professora da Universidade Federal de São Paulo, que é a professora Maria Conceição do Rosário, e ela está trazendo para o Brasil uma pesquisa, uma intervenção muito interessante, que foi elaborada lá na Turquia, lá em Istambul, pela Fundação Ashif, que é uma fundação muito interessante, e é bom porque a Turquia compartilha características sociais, características do ponto de vista socioeconômico parecido com o nosso, e eles estão fazendo uma intervenção de empoderamento das mães. Eles fazem intervenção com as mães para a redução de violência doméstica e para a melhora, na verdade, da qualidade da relação estabelecida entre mãe e filho. É bem interessante, na verdade, a pesquisa está em andamento lá na cidade de Embu das Artes, é um estudo epidemiológico que está sendo desenvolvido na cidade toda para pesquisar, e eu não estou envolvido diretamente nessa pesquisa, mas tenho acompanhado, na verdade, o desenvolvimento, e eu acho que a intervenção começa por aí. Começa, na verdade, você como gestora, eu acho que é o investimento na qualificação dos nossos profissionais da atenção básica e pediatras do cuidado com a família e de orientação parental, das intervenções do ponto de vista social, e intervenções como essa está sendo feita lá, melhorando um componente essencial, que aí sim eu pesquiso na área, que é capital social. Né? O quanto, na verdade, nós podemos melhorar de capital social, que não envolve necessariamente dinheiro, envolve melhoria da qualidade de vida, mas envolve o quanto eu tenho na sociedade alguém que me apoie. Pode ser um vizinho. Se uma família tiver um vizinho, na verdade, que dá sustento, que ela sabe quando precisar, ela poderá recorrer lá, isso já garante, na verdade, melhora de qualidade de vida, ainda que seja uma família em condição miserável.
Então, nesse sentido, socialmente, a gente pode, na verdade, estabelecer estratégias que são pouco onerosas no momento de crise econômica e que consigam ter uma evidência melhor de resposta nesse sentido, melhorando, no final das contas, saúde mental da infância e adolescência e prevenção nesse sentido. A segunda pergunta eu vou deixar para meus colegas de mesa responderem, porque eu acho que é muito mais delicado do que essa. Eu queria comentar sobre a questão das populações vulneráveis. Antigamente, a gente tinha esse conceito de população vulnerável mais para populações indígenas, populações em áreas de difícil acesso, que moravam em regiões como os caboclos da Amazônia e algumas periferias de cidade e áreas rurais. Hoje não há uma linha muito nítida onde é que está a vulnerabilidade. Até se a gente for sobre o aspecto da violência, qual de nós não está vulnerável? Então, é o seguinte, a questão da vulnerabilidade dessas populações em relação à exposição precoce às drogas, ao tabaco, ao álcool, coisa assim, a gente deve tratar, porque às vezes parece que há uma separação. O tabaco e o álcool não são drogas, também são drogas. São comercializadas de forma lícita, mas são drogas. Então, assim, eu acho que tem uma questão que é fundamental, que é uma aposta em termos do território de saúde, desses conceitos novos da saúde pública, que é a incorporação da estratégia de saúde da família. Porque a estratégia de saúde da família permite, ao contrário da forma como é organizada a rede de saúde, que o sujeito não tem visibilidade social, ele é um número que vai buscar um atendimento, um Jean Valjean, dos Reis Miseráveis. Talvez nem chame pelo nome, comece a chamar pelo número para o atendimento. A pessoa perde a sua questão primária de sujeito social. Então, acho que é interessante para essa questão do trabalho com as drogas em geral, trabalhar com a estratégia de saúde da família. Eu tenho visto algumas experiências no Rio, em áreas, inclusive, muito conflituosas, que todos conhecem aqui, porque está nas manchetes toda hora e na televisão, Complexo do Alemão, Rocinha, Área da Maré, que é próximo ao aeroporto, onde o trabalho que está sendo realizado está fazendo com que muitas dessas crianças não cheguem ao tráfico, porque muitas vezes elas vão servir ao tráfico como avião, ou soltando fogos quando a polícia chega, ou soltando pipa, são as formas de comunicação. Elas chegam também para bancar o consumo primeiro dos seus pais, ou de quem cuida delas, e depois para bancar o seu próprio consumo. Então, acho que a estratégia nesses grupos de grande vulnerabilidade que estão situadas nessas grandes áreas periféricas, de Belo Horizonte, do Rio, de São Paulo, enfim, das grandes regiões onde o problema alcança todas as drogas, é fortalecer o trabalho com as escolas da região e na linha do cuidado, a estratégia de saúde da família, porque permite ter um acesso às famílias e tal. Uma outra proposta interessante que foi feita quando começou o projeto Agente Comunitário de Saúde com a Unicef aqui no Rio, na Rocinha, em Alagados e nos Aflitos, era de incorporar mulheres cuidadoras ou mulheres da própria comunidade como lideranças para poderem fazer essa entrada nos lares, para conversar, porque eram pessoas que já tinham reconhecimento da comunidade. O problema que aconteceu com esse projeto, que começou com a terapia de reidratação oral nos anos 80, depois com a suplementação para gestantes e para crianças desnutridas, foi que muitas dessas lideranças acabaram sendo cooptadas pelo tráfico. Então, assim, esse é um grande problema, por causa da descontinuidade. Por isso, assim, uma das coisas que eu mais temo nesse momento no país é a crise crônica do sistema de saúde, acabar alcançando, decepando o que nos é mais caro, que é a nossa circulação periférica, decepando
os programas que estão lá na linha do cuidado, lá onde estão essas pessoas mais vulneráveis, como está acontecendo no Rio, de uma denúncia que eu faço aqui no CFM, de um pastor prefeito, né, que está acabando com a estratégia de saúde da família no Rio de Janeiro. É um programa que estava fazendo sucesso, que estava ajudando, está acabando. Quer dizer, então, eu acho que essa é uma grande questão, porque não envolve só a questão da droga, envolve a questão do aconselhamento na gestação, né, envolve a questão do acesso à vacinação, né, do acesso a programas como a hipertensão, diabetes, enfim. Então, acho que a questão da linha do cuidado da saúde, a gente precisa incorporar a questão das drogas e não separá-la, fazer parte da anamnese, perguntar, incluir na anamnese, né, qualquer que seja a área que a gente atenda. Não basta que seja falado só pelos pediatras, todos que atendem ali no território de saúde. E isso acho que é uma coisa que a gente conseguiu um pouco com o tabaco, avançar no tabaco, que tem hoje o atendimento ao fumante, está na toda a linha do cuidado da saúde, inclusive na estratégia de saúde da família, mas não conseguimos avançar com as outras drogas. Uhum. Em Belo Horizonte, a gente está estruturado, a atenção primária está estruturada na estratégia de saúde da família, mas é preciso fortalecer, de fato, as políticas, né, para que a gente possa, de fato, ser mais eficaz nessa abordagem. Agora, tem uma questão muito da dificuldade do profissional, aí eu digo de todos os profissionais, todos os especialistas, seja médico, enfermeiro, para lidar com essas questões, porque tudo é uma abordagem com muito preconceito, né? Assim, o uso de droga ainda é visto muito como uma fraqueza, uma questão moral, e não como uma questão de doença, né? Então, eu acho que tem uma dificuldade muito aí. Doutor Maurício? E a questão dos bebês? Doutor Maurício. Prometo que minha pergunta vai ser bem mais simples. Eu sou psiquiatra da infância e adolescência também, e aproveitando o gancho de que foi comentado sobre o uso de álcool na gravidez, eu queria fazer um pequeno alerta, aproveitando a oportunidade, e em cima disso fazer a pergunta. O alerta a maior parte dos casos de síndrome fetal, a síndrome fetal do álcool é a principal causa de retardo mental no mundo hoje. O Brasil é um dos campeões mundiais em problemas relacionados ao álcool de água na gravidez, e o problema não é de gestantes irresponsáveis que continuam bebendo apesar de grávidas. O problema é de mulheres em idade fértil que também fazem uso habitual de álcool, mesmo que socialmente, e que quando vão descobrir que estão grávidas, já se passaram 4 ou 5 ou 6 finais de semana que eles consumiram bebida alcoólica, e isso já gera um problema. Então, em cima disso, a pergunta vocês têm encontrado, os pediatras têm encontrado em sua prática diária problemas frequentes, físicos ou mentais, relacionados ao uso de álcool durante a gravidez? Bom, a questão do uso de álcool é muito, muito complicada. Inclusive, o diagnóstico, a doutora Conceição Aparecida Mato Segre, que é a coordenadora principal da síndrome da alcoolização fetal, de um projeto grande que é pela Sociedade Brasileira de Pediatria, mas começou por São Paulo, o que ela fala que é o diagnóstico mais difícil de ser, para nós pediatras, de detectar e de suspeitar que aquele bebezinho ou aquela criança pode ter sido vítima, sim. O uso de álcool, na verdade, assim, está tendo um trabalho que está se espalhando cada vez mais para não estimular e, na verdade, para a gestante não beber, e tiver em idade fértil para não beber mesmo. Só que houve um desserviço recentemente, um estudo em inglês, que ele está aí disponível e foi, assim, viralizou, dizendo que, e veio da Inglaterra, então a gente sempre dá um peso maior ou melhor, que na verdade não, e lá eles falam que não dá para falar que essa síndrome existe, que varia muito de acordo com a quantidade que bebeu, em que período que bebeu, e que é muito difícil de fazer o diagnóstico. Enfim, foi um grande desserviço para toda essa iniciativa que já vem acontecendo de muitos anos, para que, na verdade, as gestantes não bebam nada, absolutamente nada, né? E eles falam que mesmo uma dose por dia, não sei se vocês já viram esse estudo, que mesmo uma dose nos períodos iniciais, uma dose, um cálice de vinho, que não vai ter problema. Então, foi um grande desserviço que aconteceu, como infelizmente com tudo, né? Com relação queria só acrescentar para a Márcia, a situação que você falou das famílias inteiras mesmo,
necessitando de tudo, é o que cai exatamente naquela forma de negligência, mas não como forma de violência, a chamada negligência social, onde a família inteira está sofrendo miséria mesmo e onde está faltando absolutamente tudo para todos. Aí, quando nós temos poderíamos ter, e quando a gente tem conselho tutelar que possa intervir, que infelizmente hoje já foi discutido bastante todos os problemas. Em São Paulo, infelizmente, é uma tragédia também. Mas um conselho tutelar que seja atuante, tudo, eles podem intervir. Mas essas situações, que não é a negligência como forma de violência, mas é uma negligência social, ou seja, violência para a família toda, tem que ser notificada. E tem que ser cada vez mais. Se saber o que está acontecendo, quais são os bolsões onde isso acontece, a gente já faz uma grande ideia, né? O Alberto, inclusive, acabou já de falar, as famílias que são todas, que têm que ser subjugadas ao tráfico, tudo, mas não é só isso. Muitas vezes falta tudo, falta alimentação, não conseguem vaga nas escolas, nas creches menos ainda, não tem as vacinas, enfim, tem que notificar. E tem que tentar ver, na medida do possível, conselho tutelar. Se não, é fazer uma notificação para a vara da infância e juventude mesmo. E essa questão dos bebês que são levados das maternidades, olha, desculpa, para mim é uma situação nova e eu fico horrorizada. Em São Paulo, eu trabalho num hospital mais de particular e conveniado, mas ele tem um outro hospital que é um grande parceiro, que está sendo feito, inclusive a parte da violência está sendo tratada muito bem lá, que é um hospital que tem casos do SUS também, um pouco de convênio, mas mais SUS. Então, e ele está localizado numa região que é altíssima incidência de uso de drogas, crack e tudo, e muitas moças vão para lá, jovens, adolescentes também, tem nenê, tudo, os nenês nascem, e nunca ouvi falar que um bebê simplesmente chegou um oficial e levou o bebê embora. Isso, para mim, é uma situação absolutamente inédita e me causa horror. Porque, na verdade, o que fazem muitas vezes é feita a notificação, vão em busca de família, chamam o conselho tutelar, trabalham junto com a vara, mas tirar esse bebê da mãe, não. Sinto muito. Nunca ouvi falar. Realmente, o que a colega Mar... Eu sou Leda, sou pediatra e estou aqui pela SOPERJ, né? O que a Márcia relatou realmente aconteceu. Tá? É uma coisa que aconteceu, não sei se só em Minas e no Rio de Janeiro, mas eu fico assim, feliz em falar um pouco do Rio de Janeiro. Tem até uma outra colega que é conselheira, ali, que ela disse, mas no Rio, pois é, no Rio a gente vem buscando justamente construir uma rede de apoio para essa mulher, né? Uma rede de apoio que começa desde o pré-natal, no consultório na rua, né? Desde encontros até com assistência social, né? Então, é a saúde, a assistência social, buscando ver aquela situação que está sendo vivida, né? E criando algo, entendeu? Vendo, claro, vendo em que situação aquela mulher vai sair com aquele bebê. E no Rio foi, inclusive, inaugurado uma casa chamada Espaço Elos. Ela foi criada no dia 17 de maio, ela começou a funcionar, que era um espaço justamente para essas mulheres, elas podiam ir antes de terem seus bebês, ainda na gravidez, e após a gravidez, e elas lá iniciarem essa questão da maternagem, né? Maternidade para usuárias de drogas ilícitas, né? E elas poderiam ficar nessa casa durante 9 meses, né? Para decidir a sua vida, inclusive para decidir se queriam ficar com o bebê ou não, né? Infelizmente, nós chegamos a ter 8 mulheres nessa casa em 3 meses, né? Com essa nossa Secretaria Municipal de Saúde, que já foi falado aqui, né?
eles acabaram com esse projeto, e essas mulheres que foram para lá de forma voluntária, conhecendo o trabalho, foram, de repente, colocadas em abrigos, enfim. Mas no Rio de Janeiro não está acontecendo isso. Nós temos um fórum mensal onde se discute isso, reunindo saúde, assistência social e o Poder Judiciário também. Tá? Essas coisas pontuais são bacanas para a gente replicar, mas isso já foi falado de manhã. Enquanto a gente não tiver uma política pública de saúde para englobar todas essas coisas, fica muito difícil a gente trabalhar. Eu fui conversar com a deputada Luísa Erondini em São Paulo, já há uns 2 anos atrás, e mostrei o projeto de prevenção que a gente queria fazer, de treinar um professor de cada escola de São Paulo para ele replicar o projeto. Eram 1.950 escolas municipais. E ela me falou, por que você não me mostrou esse projeto quando eu era prefeita? Porque agora, como eu sou deputado, eu não consigo fazer. Se eu fosse prefeito, assinava lá, você fazia. Então, ela que me falou isso, precisa ser uma política pública de saúde. Isso já foi falado de manhã. Outra coisa que eu queria colocar é o seguinte, o projeto vai trabalhar não só a área médica, mas ele vai trabalhar na área, vamos chamar de espiritualidade, com as igrejas. Todo mundo tem que se envolver. Vai trabalhar com as famílias, vai trabalhar com a Secretaria de Cultura, vai trabalhar com a Secretaria de Esporte, vai trabalhar com a promotoria, vai trabalhar na Câmara de Vereadores do município, que eles precisam aprovar leis que sejam mais eficazes do que as nossas prevenções. Agora, o médico pode fazer o aconselhamento breve sobre drogas. Só que ele precisa fazer. Isso é muito difícil, você implantar uma coisa desse tipo na cabeça nossa, dos pediatras. A outra coisa que eu queria colocar é o seguinte, esse problema da droga não é um problema só das famílias de risco, porque você pega uma escola privada de São Paulo, onde houve uma delação premiada de um garoto de 14 anos, mostrando para a diretora o WhatsApp dele e a rede de distribuição de drogas numa escola de 2.000 alunos com mensalidade de R$3.000 por mês. A escola me chamou e falou, o que fazemos agora? Expulsamos esses alunos? Eu falei, não, justamente esses é que a gente precisa conversar. E foram chamados 10 pais, os meninos, os alunos sabiam que nós íamos chamar os pais. E pedimos para eles conversarem com os pais antes, para os pais não serem pegos de surpresa. E os 10 pais vieram ali para conversar. O primeiro pai falou assim, eu gostaria, vou tirar meu filho dessa escola porque ele aprendeu a usar droga aqui. Eu perguntei para ele, o senhor vai levar para onde? Quer dizer, qual é a escola de São Paulo, no caso ali, que não tem problema com drogas, seja pública ou seja privada? O segundo pai falou assim, gostaria que a escola expulsasse meu filho, porque daí ele iria tomar um susto e iria aprender. Eu perguntei para ele, mas pera, o senhor vai esperar a escola tomar uma providência ou o senhor vai tomar uma providência? E o terceiro pai falou assim, não converso com meu filho há 6 meses. Nós tivemos uma briga, saímos de tapa e nós não falamos há 6 meses. Quer dizer, o problema da droga, da experimentação, está muito mais embaixo do que a gente acha. Né? Eu acho que está muito mais na família, está muito mais aí... eu acho que o risco hoje é geral. Eu não posso ter um consultório privado, ter 6 comas alcoólicos aos 14 anos, 6 surtos psicóticos, com 2 esquizofrênicos. Eu sou pediatra, gosto de diarreia, vômito, né? Não de surto psicótico e coisa, mas isso está aparecendo para o pediatra. Por isso que eu acho que a gente tem que se envolver realmente na prevenção disso e acho que a melhor ideia é o aconselhamento breve sobre drogas na consulta pediátrica e no dia a dia das famílias também. Vamos dar a palavra para o doutor aqui da esquerda e vamos encerrar, tá, pessoal, as perguntas, pelo adiantado da hora, impreterivelmente, nós temos que realmente encerrar nosso evento. Desculpa, doutor. Então, ele e depois a senhora. Meu nome é Antônio Medeiros, eu sou pediatra, sou vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Amazonas, estou aqui representando o presidente. A mesa, aliás, o CFM está realmente parabéns com esse fórum, muito bom. Realmente eu não imaginava que seria tão bom quanto foi. Gostaria, alguma pergunta para vocês? Gostaria de que fosse comentado
qual é o posicionamento da mesa e também da psiquiatria? Está acontecendo uma verdadeira campanha para a liberação do carnaval para tratamento de de crianças portadoras de crises convulsivas graves. Qual seria o posicionamento? O que vocês acham disso aí? Realmente isso tem acontecido na mídia e vocês sabem disso. Eu posso começar a falar? O canabidiol, né? Quer fazer pergunta? Pode responder. Não, melhor a senhora fazer logo, que aí a gente já responde, né? E finaliza. Na verdade, assim, eu queria um gancho com o que o doutor Otufo falou na mesa. Eu sou Denise Chaves, sou da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, e gostaria de falar, assim, nós estamos discutindo assuntos muito sérios e dependendo de políticas, né, dependendo dos nossos políticos, e a Sociedade de Pediatria está alinhada numa campanha há um ano, foi a gestão da doutora Cristina Targa, que nós lançamos a campanha Não Seja um Porre. Porto Alegre, infelizmente, é a capital do Brasil campeã do consumo de álcool entre os adolescentes. E nós, no início da gestão da Cristina, preocupados com isso, tivemos a ideia de fazer a campanha contra o consumo de alcoolismo na adolescência. A Sociedade de Pediatria, então, eu e a doutora Célia começamos a participar. Porto Alegre tem há 5 anos, um pouco mais, no Ministério Público do Rio Grande do Sul, o Fórum Permanente de Prevenção ao Consumo e ao Fornecimento de Álcool pelos Adolescentes. É um trabalho muito legal, onde começou pelas escolas particulares de Porto Alegre, na verdade, o movimento Formaturas Saudáveis, Memórias Felizes, que é o controle do consumo alcoólico nas escolas de ensino médio. E se viu, esse fórum, então, as escolas começaram a se reunir, o Ministério Público abraçou essa causa e hoje em dia o DECA, que é a Delegacia dos Adolescentes, da Criança e do Adolescente, faz parte, já se abriu para todas as escolas públicas, então tem um grupo de escolas permanentes, a Sociedade de Pediatria, uma reunião mensal, e nós, então, a Sociedade de Pediatria lançou essa campanha Não Seja um Porre, que foi assim, nós começamos com cartazes nas ruas luminosos, que é uma campanha direcionada para o adolescente, com uma linguagem para o adolescente. Vocês podem acessar pela página, ou no Facebook ou no site da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Então, cartazes nas ruas, cartazes nas escolas. Foi feito vídeo que foi assim divulgado nas redes sociais. É um vídeo de um adolescente que bebe e paga um mico, vamos dizer assim. Então, foi uma linguagem bem para adolescente. E nós conseguimos que fosse divulgado esse vídeo no Planeta Atlântico, que é um festival de música, você já deve ter escutado falar, um dos maiores do Brasil, onde reúne adolescentes, e essa campanha foi divulgada. Até hoje tem ainda nas rádios a divulgação da campanha, e muito legal, assim, as escolas fizeram, junto com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, se dando conta que não adianta só falar com o adolescente, mas que tem que envolver os pais, e que o pediatra tem que botar na consulta de puericultura, começar lá no aluno do 8º, no 9º, a tocar no assunto com os pais e com os alunos. Então, aí, os pais de uma escola, encomendado pelo Ministério Público, criaram um filme, artigo 243, vocês podem acessar pelo Cinema na Escola, no Google, e aí tem o nome do filme é artigo 243. É muito legal, os artistas são pais do Colégio Anchieta e alunos, e agora, no final do ano, o Ministério Público, junto com as escolas e com a Sociedade de Pediatria, está lançando, já tem no YouTube um vídeo, Eu Me Comprometo, onde os pais assumem a postura que eles se comprometem a vigiar os filhos, a levar e buscar na festa, a não fornecer bebida alcoólica, da importância do comprometimento. Não adianta só deixar o adolescente. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. E eu acho que isso é uma coisa que a gente pode fazer, independente dos políticos, nos nossos consultórios, nas consultas de puericultura. Eu acho que isso é uma coisa fácil de fazer e que podia viralizar, todo mundo ajudar nesse ponto. Vou só dar um exemplo sobre a escola. Essa escola que eu falei, que teve os 10 alunos lá, tal, suspenderam a bebida alcoólica na festa junina. Um grupo de pais fez passeata na frente da escola com engradados de cerveja, que não entrariam na festa junina se não fosse, se não pudesse entrar com a cerveja. Você vê o nível da... Então, quer dizer, numa escola você vai ter gente a favor e gente contra também, né? Quer dizer, a coisa
Não é tão simples assim. A coisa, mas acho que o caminho é isso. Agora, só corrigindo, você falou que a gente precisa conversar com os alunos do 8º, 9º, etc. Sim, aí é a virada, mas só que a gente tem que começar a conversar muito antes. Não, com certeza. Não, eu digo, mas nas escolas, né, o pessoal tem que começar. Está na Bidiol, está com você. Eu queria agradecer. Então, é bom ver uma plateia de gente do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Né? Respondeu ao colega do Amazonas, que também é vice-presidente lá, assim como eu sou daqui, então, Brasil. O canabidiol, na verdade, ele é um derivado, né, né, do produto original. Então, é diferente, inclusive, do que as pessoas nomeiam como o uso medicinal da maconha. O canabidiol não entra nem nessa esfera, na verdade, ele é uma outra substância, na verdade, extraída. Então, de fato, na verdade, ele não tem risco. O risco da maconha, ou o risco de dependência pelo uso do canabidiol, é insignificante, não é validado. Então, eu acho o canabidiol muito bom. O Conselho Federal já se manifestou, já, né, favorável a isso. Eu também, pessoalmente, como psiquiatra, e aqui no Conselho Regional do Distrito Federal, também favorável ao uso do canabidiol. Eu gostaria, pessoalmente, como psiquiatra infantil, que fosse liberado para uso para transtornos mentais também. A gente tem evidência vasta de melhora muito significativa de transtorno compulsivo refratário, para uso em autistas, para uso em esquizofrênicos também, etc. O canabidiol parece ser uma medicação muito interessante que deve ganhar um espaço mais significativo aí dentro das modalidades terapêuticas que a gente tem disponível. Por isso, na verdade, acho que o canabidiol muito bom. Essa é a minha opinião pessoal e técnica enquanto psiquiatra da infância e adolescência também. Em relação ao Código do Rio Grande do Sul, eu queria parabenizá-los pela promoção da campanha lá. Achei ótimo o título da campanha, Não Seja um Porre, né, porque, de fato, é isso mesmo. A gente tem que falar linguagem dos adolescentes, tem que alcançá-los nesse sentido. E acho, na verdade, que lá concordo com o professor, lá na puericultura tem que se falar, desde muito pequeno, sobre álcool, mas tem que se falar sobre, reforço o que eu estava dizendo, tem que se falar sobre boas práticas parentais, né? E isso, na verdade, é lá. Engraçado que a minha família, recentemente, meu irmão teve um bebê que tem 2 meses, minha sobrinha, e antes de nascer, eles foram conhecer o pediatra disse, já deu orientações de como manejar, de como que eles deveriam ser, de tolerar, inclusive, o choro do bebê, que o bebê chora mesmo, e que tem que tolerar. É isso, na verdade, que o pediatra tem que fazer mesmo, orientar que é preciso, na verdade, já adotar essas práticas parentais boas desde o nascimento, desde antes do nascimento, já se preparar para isso. Eu acho que está na mão de vocês, pediatras, quando chega na minha mão ou do Maurício, que está ali, já chega, na verdade, com o problema instalado. Né? Vocês, na verdade, têm grande chance, na verdade, de produzir, na verdade, o benefício da prevenção, que foi o que eu vim falar aqui hoje, baseado nisso. Então, boa sorte para todos vocês. Espero que vocês tenham aproveitado e sensibilizado para essa nova prerrogativa que eu estou colocando no colo de vocês. Só um adendo, que nós precisamos parar de falar que a maconha é medicinal. Quer dizer, o canabidiol pode ser medicinal, mas não a maconha. Né? E na cabeça do jovem, ele vem ou com a capa da Veja do Fernando Henrique, ou da Soninha, que foi candidata a prefeito em São Paulo, ou dizendo que a maconha não faz mal. Né? Então, o canabidiol, nós precisamos estudar mais o canabidiol para a gente ter certeza da sua eficácia terapêutica, né? Mas não é a maconha, é o canabidiol, é diferente. Ninguém fala que usa heroína no pronto-socorro, você fala que usa morfina, é diferente. Só que na mídia, a maconha é medicinal. Então, temos que acabar com isso. E eu tenho um site para o pessoal do Rio Grande do Sul, que é o Dr. Bartô. Se puser no Google, Dr. Bartô, tem o site lá, tem todo o material que a gente usa também. Eu tenho alguns exemplares aqui para quem quiser. Obrigado. Queria completar sobre o canabidiol, que ele foi liberado pela Anvisa em maio do ano passado, mas para uso em situações bem definidas, né, para uso em alguns procedimentos anestésicos e em dor crônica e enxaqueca. Outros procedimentos, outras doenças, a Anvisa exigiu que sejam feitos estudos no Brasil. Né? Apesar de ter sido liberado desde maio do ano passado o canabidiol, não tivemos ainda um laboratório que se interessou em apresentar registro para produto aqui no Brasil. Isso é bom que se diga, o que cria uma dificuldade. Então, por isso que o pessoal fala que a maconha medicinal,
e isso acabou sendo um dos principais motes da maconha ser liberada no Uruguai. A gente tem que ter cuidado com isso. Não confundir o uso benéfico. Até o tabaco tem um produto, o ácido nicotínico, que é usado no complexo B. Pouca gente lembra disso, né? O tabaco não é uma praga maldita, né? Ele tem seu uso medicinal, mas o fato de usar esse argumento da medicina, do uso da maconha medicinal, está fazendo com que seja já explorado na Europa. Alguns países já estão produzindo um tipo de cigarro eletrônico à base de maconha. Eu até citei aqui na minha apresentação um dos artigos publicado ano passado, em que se recomenda começar a usar o cigarro eletrônico de maconha para tratamento de diversos problemas de saúde. Ou seja, uma brecha, uma coisa que a gente não discutiu aqui, porque não era bem o ponto do evento, que a indústria do tabaco está usando, e vai usar também para a maconha, porque a indústria do tabaco interessa. A Philip Morris já comercializa maconha nos Estados Unidos, né? Um grande filão, a droga ilícita mais consumida no mundo. Imagina, com a queda no consumo do tabaco, de introduzir na forma, discutindo redução de danos, tanto o cigarro eletrônico quanto o cigarro eletrônico à base de maconha, né? Quer dizer, essa está sendo uma grande briga aqui no Brasil. Alguns eventos foram realizados recentemente e alguns médicos sem pesquisa, sem muitas informações, daqui do Brasil participaram desses eventos, alguns, inclusive, patrocinados pela indústria do tabaco, o que é um grande conflito de interesse e ético, um médico participar de um evento que é patrocinado pela indústria da morte, que mata 7 milhões de pessoas por ano, sendo 156 mil aqui no Brasil, e que ajuda a trazer outras drogas, né? Ou que inicia, ou que ajuda a trazer outras drogas. Então, acho assim, eu queria colocar isso, acho que a gente tem que estar bem claro isso, até porque tem um ex-presidente, né, que está à frente dessa questão da legalização, que legalizar não resolve o problema das drogas ilícitas, porque não resolveu das lícitas, e não vai resolver o problema da violência. O Uruguai e o Colorado são exemplos disso, né? O Uruguai é bem recente, de que aumentou estupidamente o consumo de droga, a violência, porque uma droga liberada para consumo só dos patrícios ou hermanos, né, os que vivem lá no Uruguai, vai fazer com que o turismo aumentou, e venha pessoas, demanda de pessoas, porque agora liberou geral, podemos consumir tudo. Próximo passo, cocaína, ox e outras, aí vai, né? Gostaríamos de agradecer, com certeza, os palestrantes, doutor João Paulo, doutor Alberto, a doutora Renata, infelizmente, já teve que correr, porque senão iria perder o voo, doutor Tiago, pelas brilhantes palestras, realmente, agradecer a todos que ficaram aqui e prestigiaram o 3º Fórum de Pediatria, foi pensado com muito carinho por todos os membros, né, da Câmara Técnica, e realmente eu acho que saímos hoje todos daqui cansados, mas com uma grande carga, né, de informações muito, muito relevantes, um problema de saúde pública, um problema que nos bate nos consultórios, clínicas, hospitais, e que realmente estamos engateando no aprendizado, né? Então, agradecer realmente a todos e passar a palavra para o nosso coordenador principal, doutor Sidney. Obrigado. Agradecer a todos, os colegas que participaram, suas palestras, trocando experiências, os colegas com a sua experiência apresentaram também sugestões e relataram casos. Essa questão da liberação da maconha, né? Quer dizer, o médico ele não pode dizer que é a favor da liberação de uma droga, qualquer coisa que faça mal à saúde, né? Qualquer coisa, mesmo que não fosse como afirmam, né, que vai diminuir o uso de drogas pesadas, que o tráfico vai acabar. Tudo isso é besteira, mas mesmo que não fosse isso, fosse apenas introduzir uma nova droga que faz mal à saúde. E a maconha, ela tem, nós já vimos aqui, eu já conheço as palestras dos colegas do Lotufo e do Alberto, né,
principalmente do Alberto sobre a questão da maconha. Então, faz muito mal à saúde. Então, nós não podemos, como médico, dizer eu sou a favor da liberação de uma substância que vai fazer muito mal à saúde da população. Né? Porque seria uma incoerência. E a maconha, eu não sei se o FHC, que é o nosso ex-presidente, ele é a favor da maconha porque tem o THC. Talvez seja primo dele, o THC, deve ser isso, porque não há justificativa. Agora eles querem liberar os cassinos para usar o dinheiro do cassino na segurança da população. Você imagina, né? E querem liberar as armas também para aumentar a segurança. Né? Libera as armas para aumentar a segurança. 100 e poucos PMs foram mortos no Rio de Janeiro porque reagiram ao assalto. São homens treinados, policiais. Imagine a população com uma arma vai resistir a um assalto. Então, esse é o nosso país, né, que está vivendo agora essa degradação e que nós temos que continuar lutando dentro da nossa profissão para que não chegue até o último grau do caos. Então, eu agradeço muito. Foi muito gratificante estar aqui hoje, o dia inteiro, e a Câmara Técnica de Pediatria, que nós discutimos e fizemos essa programação. Não esqueço de entregar a pesquisa, porque eu peço ali sugestões para o próximo fórum, que aí vai facilitar o nosso trabalho, né? Nós vamos selecionar e vamos já discutir em cima de uma base. E não esqueçam também, para esse grupo da tarde eu não falei, mas alguns já estavam aí de manhã também, que escrevam sobre o que falaram, né? Não precisa ser um artigo científico, com todas as referências, então, mas um resumo disso, né, do que vocês colocaram aqui, que é de suma importância, para que nós possamos publicar pelo CFM o encarte. Então, muito obrigado a todos, uma boa viagem de volta aos nossos lares.